Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Rodolfo Meneghetti por aqui. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo falando para vocês a respeito do tema viver de cutelaria. Esse é um tema muito complexo, um pouco, talvez, polêmico, né? E eu gostaria de explanar algumas coisas aqui. Por que me veio essa ideia de fazer esse vídeo? Eu, recentemente, no Instagram, nos meus stories, eu abri uma caixinha de pergunta. E teve um cuteleiro que me perguntou quando que eu percebi que eu poderia viver somente da cutelaria. E é uma pergunta muito complexa de se responder, principalmente nos stories ali, que é uma coisa muito rápida e não cabe um texto muito grande. Então eu resolvi também fazer esse vídeo. Acho que pode complementar a minha resposta e, é claro, vou falar muito mais coisas aqui. Eu acabei listando algumas coisinhas aqui para eu seguir um certo roteiro. Eu não costumo fazer isso, eu gosto de fazer as coisas mais espontâneas, mas é um assunto que realmente merece, né, ser falado com extrema seriedade e com o intuito de orientação, então, para vocês, né, principalmente para quem é iniciante, que é o foco do meu canal. Eu sempre gosto de falar, né, isso, que o foco do meu canal é para a pessoa que está iniciando na cutelaria. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é a respeito de viver da cutelaria. Primeiro de tudo, uma frase que eu levo para minha carreira, que é a seguinte: faca feita não é faca vendida. Anotem isso. Faca feita não é faca vendida, certo? Outro ponto que eu gostaria de enfatizar logo no começo. Não se vislumbrem com a cutelaria. Não, esse vídeo aqui eu vou acabar com o romantismo um pouco, sabe, da cutelaria. Não se vislumbrem com cutelaria de alto nível que às vezes é apresentado. Por que eu estou falando isso? Ah, eu não vou conseguir chegar? Vai, mas não agora, tá? Por que eu estou falando isso? Muitos cuteleiros iniciaram agora na pandemia se vislumbrando com a cutelaria, vendo uma oportunidade de renda extra na cutelaria. Ok, mas muitos acharam que iam ganhar milhões. Muitos acharam que iriam enriquecer com a cutelaria. E isso não acontece logo de cara. São raros os casos onde o cuteleiro desponta com um ano e meio de cutelaria. É muito difícil, tá? Então, existem cursos sendo vendidos e para fazer uma propaganda para o curso, existem algumas promessas, né? Por exemplo, eu aposto que vocês não cairiam numa promessa semelhante a essa, por exemplo. Renda extra com um aplicativo. Ganhe até R$ 3.000 por dia. Vocês cairiam numa dessa? Então, eu acredito que não, né? É uma coisa que é difícil de cair, né? É uma promessa, como diz o ditado, né? Quando a esmola demais, o santo desconfia. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que esses cursos que fazem promessas, é claro que você pode ter o retorno, com certeza, principalmente, é claro, se você seguir, né, o que o professor do curso lá, X, está falando, né? E mesmo assim, seguindo todas as dicas, todos os ensinamentos, é muito difícil. Então, o primeiro passo é não ficar muito vislumbrado com a cutelaria, no sentido que tem cuteleiro vendendo facas de R$ 5.000, R$ 10.000, às vezes até mais do que isso, e você fica vislumbrado com isso, achando que vai conseguir também, tá? No começo da carreira você não vai conseguir, tá?
já vou no português claro aqui e digo para vocês que não vão conseguir. Então, assim, é muito difícil, tá? É claro que depois pode acontecer de você vender a sua faca por valores bem altos, sem problema algum. Mas é difícil. E outra, também existem exceções, tá? Existem cuteleiros com 6 meses que estão vendendo facas de 3 mil reais, certo? Existe exceção para tudo, tá? Mas, no geral, essa é o que eu gostaria de falar logo de cara aqui para vocês. Então, Rodolfo, como que é o esquema aí para viver da cutelaria? Qual que é a regra? Não tem muita regra, galera. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro também. Tomar essa decisão é uma aposta. Por mais que esteja tudo zeradinho, tá? A decisão é uma aposta. Esse vídeo eu quero falar exclusivamente sobre viver de cutelaria custom, tá? Isso é muito importante também. Porque existem diversos níveis de cutelaria. Existe aquela cutelaria onde você vai fazer um pouco mais em escala as facas, não vai dar tanta atenção ali para um acabamento extremamente primoroso, né? Um ajuste, pode passar um pouquinho ali, não tem importância, porque o foco não é esse. O foco é mais a produção, certo? Esse tipo de cutelaria eu não vou opinar, não vou falar sobre. Agora, o que eu vou falar aqui é como viver de cutelaria custom, tá? Daquelas facas um pouquinho mais refinadas, tá bom? Que eu acho que é o que a maioria deseja. E é também onde você consegue mais altos valores nas peças, tá? O primeiro passo, né, para você tomar a decisão de que você quer viver de cutelaria, primeiro passo é você aqui, ó, ter uma carreira já meio que consolidada, tá? Uma carreira, uma marca, tá bom? Um nome no mercado, certo? Ter um nome no mercado já mais ou menos estabelecido. Tipo assim, você não é um cara desconhecido, certo? As pessoas conhecem você. Não estou falando de todo mundo, mas falou o seu nome, falou a marca da sua cutelaria, as pessoas já conhecem, já ouviram falar, entendeu? Então, ter uma marca, um nome já razoavelmente estabelecido é muito importante. Eu usei a palavra razoavelmente para, vamos dizer assim, dar uma chance, tá? Para não ser tão exigente. Eu só tomaria a decisão de viver de cutelaria a partir do momento que meu nome já estivesse muito bem estabelecido no mercado, tá? Outro ponto que eu acho importante é você ter uma constância nas vendas. Se você ainda não tem uma constância nas vendas, não é interessante você tomar a decisão de viver de cutelaria. Você pode passar necessidade, tá? Então, a hora que você tiver já todos os meses vendendo faca, né, com uma certa facilidade também, isso é muito importante, tá? Às vezes você até vende as facas, mas é muito custoso, você tem que ficar em cima e postando, e vai, e procura, e lista de transmissão, aí já é um pouco mais trabalhoso. Se você tem uma constância nas vendas, vende, as pessoas te procuram, né, atrás de você, oh, você tem uma faca aí? Também na parte de encomendas, muito importante você ter aí uma constância nas encomendas. Todo mês eu tenho pelo menos 3 a 4 encomendas, consigo fazer mais 3 a 4 vendas. Aí é um momento legal, interessante para você talvez tomar a decisão de viver de cutelaria, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui o seguinte, eu não me responsabilizo não, tá? Eu estou falando aqui alguns fatores que podem te ajudar a tomar a decisão, tá? A decisão é de vocês sempre. Vou tirar o meu corpo de fora porque realmente é uma decisão extremamente importante para a carreira e para a vida da pessoa,
Influencia muito isso, tá? Outro ponto extremamente importante é o nível técnico das suas facas. Se ainda você tem aquele ricaço, mais ou menos, o ajuste da guarda não tá tão bom, né? O cabo não, sabe, tá meio mais ou menos, o acabamento não é tão primoroso. Eu recomendo que você evolua primeiro, tá? Veja bem, não tem problema algum a sua faca ter esses defeitos, tá bom? A gente vai evoluindo com o tempo, isso é natural e assim que tem que ser. No começo da minha carreira, as minhas facas comparadas com a de hoje eram péssimas, né? Mas na época era o melhor que eu podia fazer. Então, assim, ter um bom nível técnico vai ser muito importante para você tomar a decisão de viver de cutelaria. Viver de cutelaria, quando você apresenta um nível técnico ruim, é mais difícil. Por quê? Porque as suas facas vão estar concorrendo com pessoas que têm um nível técnico maior. E aí você vai perder. E aí você não vai vender. E aí você não vai viver de cutelaria. Certo? Então, ter um nível técnico, vamos dizer assim, considerável, aí, já bacana, fazer uma faca bem feita, tá? Com um ricaço bem feito, um ajuste bem feito, faca alinhada, simetria, um cabo bem ergonômico, bem esculpido, tá? Isso é muito importante, justamente para você poder se diferenciar no mercado até, né? E ter uma facilidade maior de venda, tá bom? Então, só recapitulando aqui o que eu falei por enquanto. Ter uma carreira sólida, uma marca, um nome já consolidado, tá? Ter uma constância nas encomendas e nas vendas e ter uma certa facilidade para isso. Ou seja, as pessoas te procuram para vender, para comprar, as pessoas te procuram para encomendas, tá? Ter uma certa facilidade nisso e ter uma constância. E um número bacana também. Não é porque você tem aí, todo mês eu consigo uma. Isso é uma constância, mas não é uma constância muito boa para se viver. É claro que você precisa de muito mais, né, pessoal? Então, ter uma constância nessa parte de encomendas e de vendas, tá bom? E um bom nível técnico, tá? Que a gente falou até agora. Outro ponto extremamente importante, redes sociais ativas. E também, né, vamos dizer assim, não basta só estar ativa, ela tem que estar bem movimentada, né? Ela tem que estar bem movimentada. Se você não tem uma rede social bem movimentada, que as pessoas estão comentando, curtindo e tem visualização e tal, fica mais complicado, certo? Então, ter as redes sociais movimentadas e ativas é muito importante, tá? Ter uma facilidade com as redes sociais, as coisas, isso eu nem vou falar porque eu acho que é até um pré-requisito para ser cuteleiro. Porque nos dias de hoje, realmente, acho que 90% dos cuteleiros, e cada um deles, acho que 90% quem é responsável pelas vendas são as redes sociais, certo? Um ponto que pode ser um pouco polêmico aqui eu vou falar. Ter o preço das suas facas num valor bacana. Se você ainda vende facas de 200, 300 reais, eu acho que não é um momento interessante de você tomar a decisão de viver de cutelaria. Por quê? Porque você vai estar concorrendo com muita gente, principalmente com o pessoal que faz facas semi-artesanais, por exemplo, algumas grandes cutelarias que tem por aí, né? Eu não vou citar nomes, eu acho que todo mundo sabe o que eu estou falando. São essas cutelarias que as facas são de certa forma artesanais, são vendidas como artesanais, mas são produzidas em larga escala. Eu chamo de semi-artesanal, tá? Então você vai estar concorrendo com essa galera, que justamente a faixa de preço deles é essa, 250, 300 reais, sabe? E aí você vai estar concorrendo com eles, e vai ser muito mais difícil. Então, tá vendendo as facas já por um preço bacana, e aí eu acho assim, um preço bacana na faixa de mínimo
650, 700, 800. Se você está nessa faixa, pode ser um momento interessante para você viver de cutelaria. Porém, né, você vai ter que fazer as contas aí, né? Se você consegue fazer só 5 facas e vender por 500, eu julgo ser um salário baixo, tá? Então, tem que fazer essas contas e tem que sentir isso. Por isso a importância de ter uma constância nas vendas, ter uma constância nas encomendas, né? Então, isso é muito importante também. Você está num momento da sua carreira que você consegue cobrar um valor um pouquinho mais alto. Por quê que você consegue cobrar mais alto? Porque você está com uma carreira sólida. Aquele primeiro item que a gente falou aqui, tá? Quando você tem uma carreira bem construída, uma carreira mais sólida, você consegue cobrar um valor maior nas suas facas, certo? Então, ter um preço, né, nas facas aí é importante também, tá? Não adianta fazer milagre. Se você está vendendo facas por um preço baixo, você vai ter um salário baixo. Se você tem umas facas com preço mais alto, a sua renda vai ser mais alta, né? E aí eu venho puxar um gancho aqui que é o seguinte: o padrão de vida que você leva. Ele vai estar ligado, assim, muito exatamente com a decisão que você precisa tomar de viver de cutelaria ou não. Por quê? O seu padrão de vida, é claro que ninguém quer baixar o padrão de vida. Eu não quero. E eu acho que não tem ninguém que está, talvez, disposto a isso, né? Até porque envolve a sua família, né? Mesmo que você é solteiro, vai influenciar, sei lá, nas baladas que você frequenta. Então, se hoje você vai na boate, pode ser que você tomar a decisão errada, você só vai só na lanchonete. Então, e para quem é casado, vai influenciar diretamente no que a sua família vai comer, seus filhos vão ter. E isso é muito, muito, vamos dizer assim, importante de você tomar essa decisão correta, né? Então, o padrão de vida que você tem, ele está ligado diretamente a tomar essa decisão de viver de cutelaria. Por quê? Se você não consegue ter uma renda com a cutelaria que vai sustentar esse seu padrão de vida, você não deve tomar, em hipótese alguma, a decisão de, vamos dizer, de viver de cutelaria. Mesmo que você tenha, só estou lendo aqui, mesmo que você tenha uma carreira sólida no mercado, venda com facilidade, mesmo que você tenha um bom nível técnico, mesmo que você está com as redes sociais bem movimentadas, mesmo que você tenha as suas facas com um preço bom, pode ser que mesmo com tudo isso, você não consiga suprir o seu, pagar, né, bancar o seu custo de vida. Existem lugares que o custo de vida é muito caro. Por exemplo, eu sou do estado de São Paulo, eu moro no interior. O salário daqui, se eu pegar esse mesmo salário e for morar em São Paulo, eu passo fome. Porque o custo de vida lá na capital é muito mais alto. É muito mais alto. Às vezes, só o aluguel é o salário inteiro de um cara operário de uma fábrica aqui. Só o aluguel. Então, é muito complicado. Então, você tem que tomar a sua decisão pensando no seu custo de vida. E se você vai conseguir manter esse custo de vida com a renda que você pode tirar com a cutelaria. E é claro que você vai ter que fazer seus cálculos, certo? Baseados justamente na sua constância de venda, no preço que você já trabalha com as suas facas e por aí vai, tá? Eu gostaria de dar uma dica para quem tem emprego fixo e está pensando em largar o emprego fixo e viver somente da cutelaria, tá? O que eu vou falar é
sei lá, pode ser até que eu nem deveria dizer isso, mas é sempre uma tacada de sorte, é um arriscar, tá? Se você tá na cutelaria e você já tem todos aqueles pré-requisitos que a gente conversou até agora, bacanas, e você consegue tirar 3 vezes o salário do seu emprego fixo, se você ganha 1.000 e no seu emprego fixo e você tem mais uma renda extra de 3.000 na sua cutelaria, esse é um indicativo bacana, tá? Para você tomar a decisão de sair do seu emprego fixo e viver somente da cutelaria. Por quê? Porque se você já consegue 3 vezes mais o seu salário em meio período, né, na cutelaria, vamos dizer assim, partial time, né, que a gente chama, se você se dedicar em tempo integral, é claro que você vai ser mais do que 3 vezes. É natural isso. Então, vamos dizer assim, que dá elas por elas. Mas, lembrando daquela frase, faca feita não é faca vendida. Não é porque você produz bastante que você vende bastante, tá? Então, assim, tenho emprego fixo, quero largar ele, não estou satisfeito. Beleza, tomem cuidado, a decisão é sua e tenha na cutelaria uma renda no mínimo de 3 vezes o que você ganha no seu emprego fixo, tá? Essa é uma dica que eu recebi de um grande cuteleiro, um mestre, e foi isso que ele me falou, tá? E eu tô passando para vocês. Uma coisa interessante que vocês vão ter que ter ao tomar a decisão de viver de cutelaria é o lado empreendedor, é o lado empresário, é o cuteleiro empresário. Recomendo que abram uma MEI, tá? Recomendo isso. Para você ter fundo de garantia, para ter fundo de garantia não, para você ter uma aposentadoria, alguns benefícios, poder emitir uma nota fiscal e essas coisas nesse sentido. Você demonstra seriedade para com o seu cliente, tá? E tem algumas vantagenzinhas aí, se você se machucar, tem um seguro, ajuda, tal, então vale a pena, tá? E o lado empreendedor, que é de você fazer promoções, investir na sua marca, fazer um brindezinho, enviar, fortalecer a sua marca, tá? Tem que ter isso. Se você não tiver, vai ser mais difícil viver da cutelaria. Um ponto importante também, que é de ter uma oficina bem montada. Não vão se meter a besta de tomar a decisão de viver da cutelaria se você ainda não tem uma oficina bem montada. Se você ainda faz suas facas na esmerilhadeira e na lima, não toma essa decisão de viver de cutelaria em hipótese alguma, porque é muito custoso, tá? Você vai sofrer muito, tá? No sentido físico mesmo. E no financeiro também, com certeza. Então, tenha uma oficina bem montada, tá? Para depois tomar essa decisão. Outro ponto, além da oficina bem montada, é ter um estoque de materiais, tá? Eu não sou fã de ter muito estoque de material, tá bom? Por quê? Porque eu sempre trabalhei em indústria, em empresas, e eu sempre escutei, até nas minhas formações de escola e faculdade e tudo mais, eu sempre escutei o seguinte: estoque é dinheiro parado, principalmente estoques grandes. É claro que tem um estoque mínimo ali, né, que você tem que ter, mas grandes estoques, né, de diversos materiais, não é interessante para a empresa, porque é o dinheiro parado. Para a cutelaria eu trago essa mesma filosofia. Só que em alguns pontos você tem que ter um certo estoque, tá? Principalmente para madeira, por exemplo, tá? Por quê? Você tem que ter um estoque para mostrar para o seu cliente. Você tem que ter então uma variedade, né, para mostrar para o seu cliente. Não é que você tem que ter
50 de cada espécie de madeira, né? Você não precisa ter 50 imbuia, 50 jacarandá, 50 maple burr, 50 cumaru, não é isso. É você ter pelo menos, né, 3 de cada desses, tá? Um estoque mínimo, mas ter. E aí, essa questão de ter um estoque razoável na hora de você tomar a decisão de cutelaria, de viver da cutelaria, é importante por quê? Porque é legal que no começo você só, vamos dizer assim, venda, né, se possível for, é claro, e tenha, vamos dizer assim, o mínimo, né, o mínimo possível de compra. Ou seja, a sua empresa só está vendendo, só está dinheiro entrando, não está dinheiro saindo. Por quê? Porque você já tem um estoque. Você não está comprando material, certo? Porque você já tem um estoque. Isso faz com que os primeiros meses da sua empresa você consiga construir um fluxo de caixa, um caixa, tá? Lembrando do lado empreendedor, do lado empresário, tem que ter, galera. Senão fica difícil, tá? Tem que entender disso, tá bom? Então, assim, ter um estoque mínimo aí para pelo menos você produzir 3 meses sem comprar nada é importante, no meu ponto de vista. Tem alguns coteleiros que pensam diferente, mas no meu ponto de vista é importante que pelo menos você tenha em estoque insumos, materiais, ou seja, lixa, cola, madeira, aço, por pelo menos 3 meses de produção, tá? Se você produz 10 facas no mês, em tempo integral, né, vamos dizer, e vai tomar a decisão de viver de cutelaria, eu recomendo que tenha material suficiente para 30 facas. Ou seja, se você faz 10 por mês, são 30 facas, e então material suficiente para 30 facas, tá? Esse é o que eu recomendo. É claro, alguns insumos, como cola, o gás, coisas mais, entre aspas, pequenas, não faz tanto sentido ter esse estoque. Você pode estar comprando, sem problema algum. Mas madeira, aço, lixas, que são insumos um pouco mais caros, eu acho interessante ter para pelo menos 3 meses de produção, tá bom? Isso é claro para a sua produção, ok? Vamos ver aqui. E é basicamente isso, galera. Eu já falei tudo o que eu tinha listado aqui. O vídeo tá com um pouquinho mais aí de 20 minutos, deu 28 agora. Eu gostaria de encerrar contando um pouquinho, tá? Um pouquinho, de forma bem resumida, do que aconteceu comigo. E é uma realidade que eu acho, né, que acontece com muitas pessoas. Como que eu resolvi viver de cutelaria? Eu não resolvi. Aconteceu. Que eu acho que é o que acontece com bastante gente também. É o seguinte, eu perdi meu emprego, já fazia as facas e resolvi, apostei, viver de cutelaria. Eu não tinha uma carreira sólida, eu não vendia com facilidade, eu não tinha rede social muito ativa, mas apostei, tá? Se vocês quiserem apostar, se vocês ainda não têm uma carreira sólida, não têm rede social ativa, não tem um estoque grande de material, você não tem esses requisitos que a gente conversou no vídeo, vai ser uma aposta. E aí fiquem sabendo que todos esses itens que eu listei aqui, você vai ter que fazer ao mesmo tempo. E sobreviver de cutelaria. Não é viver, é sobreviver, tá? É muito difícil. Então, eu havia perdido meu emprego, passei a apostar na cutelaria. Começou a dar certo. Estava pagando as minhas contas. Apenas isso, tá? E aí foi passando, meu nome foi melhorando, a minha carreira foi ficando mais estabilizada no mercado, foi legal, fui conseguindo subir um pouco os valores da minha faca, meu nível técnico foi melhorando, sabe? A oficina, eu já tinha uma oficina razoavelmente bem montada, comprei uma lixadeira e assim eu fui investir em curso, muito importante isso.
investir em curso olha, é muito importante mesmo. E aí foi que até cheguei no momento onde estou. É claro que teve um monte de altos e baixos, né? Eu cheguei a voltar a ter emprego fixo, e aí depois voltei com a cutelaria de novo, tive outro emprego fixo, voltei só com a cutelaria de novo, e assim eu fui até chegar no momento que eu estou hoje, tá? Então, acho que essa é uma realidade que se tem, né? As pessoas às vezes ficam desempregadas ou às vezes não tem emprego e quer apostar na cutelaria e quer viver de cutelaria. Beleza, ok, dá também. Só que saibam, tenham consciência que vai ser muito mais difícil, tá? Muito mais difícil viver da cutelaria se você não tiver uma oficina bem montada, uma carreira sólida e um nível técnico bom e todos os itens que a gente conversou aqui no vídeo, tá bom? Eu espero que tenha, vamos dizer assim, sido lúcido, né, a forma que eu expliquei. Eu realmente quis fazer esse vídeo para quebrar paradigmas, para acabar com esse romantismo de viver de cutelaria, de que eu vou ganhar muito dinheiro, tá? Isso pode acontecer, sem sombra de dúvida, porém, no começo da carreira, tá? É muito difícil. Como eu disse também, existem exceções, porém, são exceções, são muito raras, né? Na grande maioria, eu acho que é comum essa questão de ser difícil de tomar a decisão. Eu espero ter ajudado com esses itens que eu listei aqui para, vamos dizer assim, mostrar para vocês, ajudar vocês a tomar a decisão, tá? Galera, a decisão é de vocês, tá? Eu quero deixar isso bem claro, mas caso resolvam viver de cutelaria, saibam que é muito difícil. Volto a dizer, faca feita não é faca vendida. E mesmo, vamos dizer assim, com todos esses pré-requisitos que eu falei aqui, que eu acho interessante de ter, você completando todos eles, você tem tudo isso, tem todas essas características, ainda pode ser muito complicado, porque é venda, tá? E depender de venda tem N fatores, né? A gente sabe que a economia do país às vezes entra numa crise, tem troca de governo e tudo isso influencia. O poder aquisitivo das pessoas está cada vez menor, pelo menos na atual situação que estamos. Então tem que pensar muito nisso, tá? Tomem a decisão de vocês, principalmente em conjunto com a família. Se você é solteiro, com a família, com o seu pai, com sua mãe, com o seu responsável. Se você é casado, junto à sua esposa. Se tem filhos mais velhos, né? Tomem a decisão junto com os filhos mais velhos também. Às vezes existem alguns aposentados, né? Querendo usar a cutelaria como uma fonte de renda. Eu acho muito válido isso. Tomem muito cuidado para também não ficar investindo demais e não ter retorno nenhum. Vão com calma. As coisas acontecem bem devagar na cutelaria. Para a maioria, pelo menos. Tá? É isso que eu gostaria de falar. Espero ter ilustrado de forma bem fácil aí de entender. Tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.